Olá, pessoal. Para esse primeiro painel do Legal Evolution, receberemos a Andressa Cristine. Aqui quem fala com vocês é Luiz Felipe Reich, professor de negociação e vendas e head de conteúdo do Legal Hub. E a nossa palestrante de hoje veio aqui trazer a sua experiência com relação ao mercado imobiliário, à Associação Brasileira de Direito Imobiliário, que é o IBRADIM, e a Comissão de Direito Imobiliário de Santa Catarina, onde ela é advogada atuante. E também é uma palestrante cofundadora do projeto Advotac. Tudo bem, Andressa? Tudo bem? Como é que vai? Em primeiro lugar, eu já quero agradecer o convite. Estou muito honrada aqui em participar desse evento com vocês. Não, nós que agradecemos. É muito bom contar com pessoas com qualificação e tanta experiência no mercado, principalmente no nosso assunto de hoje, né, que é essa revolução no mercado digital. E é É muito verdade. importante contar com pessoas que estão participando disso, né? São ativas nesse ponto. E o que a gente tem notado no mundo, que hoje em dia principalmente é o que mais se discute, né? A gente discute o tempo inteiro a questão de como fazer a gestão dos escritórios, como gerir o trabalho, como trabalhar em home office. A situação do mundo hoje nos exigiu fazer isso. Não foi uma opção, não é querer ou não querer. A gente tem que fazer. Uma das primeiras dúvidas que se tem, já que a gente está restrito aí de contato como um todo, é como cuidar dos arquivos do escritório, né? Como a gente cuidar do tráfego de informações? A gente tem uma lei geral de proteção de dados para sair, a gente tem tanta coisa importante com relação à regulamentação das informações como um todo, e a gente vive um paradoxo, imagino eu ainda, da transformação entre você ter tudo numa nuvem ou você ainda ter tudo dentro de um sistema, de um servidor de escritório. O que você acha disso? Bom, eu sempre costumo dizer que a evolução tecnológica, né, a migração para o digital, ela é, no meu ponto de vista, um caminho sem volta. E aí toda essa situação que a gente está passando atualmente é a demonstração disso, né? Que escritórios que, no caso, né, no nosso tema aqui, no escritório de advocacia, que antes nem cogitavam em fazer um atendimento ou uma gestão de equipe de forma online, de forma digital, teve que, às pressas, se adaptar. Então, assim, eu acredito que quando a gente retarda muito uma mudança, uma transformação, acontecimentos externos vêm para causar essa ruptura e aí transformar o nosso mindset. Né? Então, assim, eu acredito que é um papel do advogado hoje fazer essa transformação, em primeiro lugar, da própria mentalidade, de acabar se situando no mercado, encarando que já não é mais aquele mercado tradicional. Né? Com certeza, sem com isso a gente anular a advocacia tradicional, né? De forma alguma. Mas também eu acredito que a gente precisa reconhecer essa transformação e se adaptar. Não tem outra alternativa. Faz todo sentido. E toda transformação, num aspecto geral, imagina que tenham aí lados positivos e negativos que são marcantes nessa história, né? Essa migração, como você falou, mesmo que gradual, entre digital, um escritório digital e um escritório físico, carregam pontos positivos e negativos, não é? Com certeza. Com certeza. Na verdade, eu, quando comecei a minha advocacia autônoma, eu optei por um escritório físico. Né? Então, eu fui lá, eu montei toda a sede física, com sala de reuniões, com sala para advogados, com a minha sala, com toda aquela pompa, aquelas circunstâncias, porque no nosso mercado a gente acredita muito, ou pelo menos acreditava muito, que o concreto passa uma credibilidade para o cliente, ou passava. E agora, recentemente, sentindo, depois de ter contato com o empreendedorismo jurídico, com toda essa transformação do mercado, eu migrei para o escritório digital. Né? Então, assim, hoje é a minha realidade. Onde a gente está fazendo esse evento, por exemplo, é o meu home office. Então, assim, como tu falou, são desafios que são impostos a partir de uma decisão como essa. Um principal desafio, assim, é o fato de que ainda as pessoas, tu ter um ponto físico, né? Das pessoas se reportarem, talvez, aquele ponto físico. Eu atuo numa cidade relativamente pequena, então isso, de acordo com a sociedade, com o público local, isso vai
criando talvez até de forma um pouco em diferentes graus uma necessidade maior. Mas mesmo assim tem sido uma experiência extremamente gratificante, assim, e de diversas formas, eu acredito. Um grande desafio justamente e uma diferença é a questão da mobilidade, né? Então, assim, hoje é possível estar em qualquer lugar, né? Apenas com um notebook e com um Wi-Fi e utilizando ferramentas, né? Várias das ferramentas primordiais aí que a gente inclusive vai abordar mais adiante, mas eu acho que esses são os desafios, assim, escolher as ferramentas, alterar a mentalidade, buscar conhecimento para conseguir manter a atividade com a mesma produtividade de um escritório físico. É. Essa é uma boa diferença e é uma das coisas que eu acho que vem na cabeça de todo mundo que talvez esteja tendendo a fazer uma avaliação de mudar ou não de um físico para um digital. Essa questão de gestão mesmo, né? A gestão do próprio tempo, a gestão de uma equipe, se você tiver uma equipe funcionando ao mesmo tempo, e são tópicos difíceis de se mexer, né? Nesse teu processo de transição, como que foi isso e como que a tecnologia te ajudou para romper com esses obstáculos? Bom, na verdade, como eu acabei de comentar, quando eu ingressei na advocacia, então era aquela advocacia tradicional. Depois, de acordo com as necessidades que eu fui sentindo, eu fui tendo contato com o empreendedorismo jurídico. E um evento que marcou assim muito essa minha transformação, essa ruptura que eu falei no início, foi um evento que aconteceu na Softplan em Florianópolis no ano passado. E lá se falou muito dessa nova figura do advogado, da necessidade de ser um profissional multidisciplinar, não somente preocupado com a capacitação técnica, que é importante, mas outros tantos pontos que a gente não vê na faculdade e acaba não aprendendo. Então, e um dos pontos que foi abordado lá no evento, e inclusive foi uma palestra que a minha atual sócia no Advotal que ela acabou ministrando, que é sobre a migração do post-it para o software jurídico. E lá mesmo, nesse evento, eu fiz a contratação do Sage ADV, que é um software jurídico assim, bastante completo. E aí, em toda essa situação, vem me auxiliando. Então, eu já vinha no escritório físico, ainda já utilizando um software jurídico, entendeu? E aí, depois disso, foi que aí se tornou ainda mais primordial, né? Então, assim, esse desafio da mobilidade, de tu estar com o escritório em vários locais, ele necessariamente passa por uma necessidade de tu ter uma organização, né? Então, assim, uma ferramenta, por exemplo, como um software jurídico, que na minha experiência me ajudou muito. Então, eu já tinha isso dentro do escritório, já fazia isso lá dentro, e inclusive essa possibilidade quando a gente vai tomar uma decisão como essa, que não é uma decisão fácil, mas a gente tem que olhar o que a gente já tem ao nosso redor. Então, eu já estava utilizando um software, e aí, em algumas viagens, por exemplo, eu percebi, bom, eu consigo estar em São Paulo e estou aqui com o meu escritório aqui, meus processos estão aqui dentro, eu consigo ter a minha agenda, na época, eu tinha uma advogada associada ao escritório, a gente conseguia comunicar, os andamentos dos processos estavam lá, então, assim, ferramentas como essas que até me ajudaram a perceber que essa transformação era possível. Com certeza, uma ferramenta dessa vira um pilar dessa transformação, né? Mas ainda assim, Exatamente. talvez tenham algumas outras que você pode passar para o pessoal aí que está nos assistindo, que podem ajudar nessa migração e auxiliar nesse processo de decisão, né? Talvez identificando mais de uma, o pessoal se sinta mais confortável em ter essa nova rotina aliada a um escritório digital. O que você pode recomendar para a gente? Então, por exemplo, eu acredito que o Trello é uma ferramenta bastante disseminada no nosso meio, bastante gente já faz uso. A própria agenda do Google, né? Então, assim, que acaba tendo uma possibilidade de convidar e há uma integração, né? Próprio WhatsApp, hoje em dia, né? Então, são várias ferramentas que nos mantêm conectados
que a gente pode transformar, por exemplo, o WhatsApp, que muitas vezes a gente utilizava somente para conversar com familiares, na nossa vida particular, hoje se tornou uma ferramenta de trabalho, né? Então, assim, são ferramentas que possibilitam a conectividade, né? Então, assim, do meu ponto de vista, essas, na minha experiência, seriam as que seriam bastante úteis nessa migração, assim. Andressa, o Legal Hub só pode agradecer a tua participação, principalmente dando aí uma visão real, né, uma visão fática do que aconteceu na vida de advogados como você que fizeram essa migração e que estão dando certo e estão tendo sucesso. Agradecemos de verdade a tua participação e contamos com você para os próximos. Obrigada, eu que só tenho que agradecer. Quero parabenizar vocês por essa iniciativa, porque, como eu falei, nós não temos, via de regra, uma matéria sobre empreendedorismo que nos faça acender aí o interesse para essa necessidade da conectividade, da tecnologia. Então, eventos como os que vocês estão nos proporcionando são de extrema relevância e agradeço esse convite e aguardo os próximos. Obrigado. Olá, pessoal! Olá, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao Legal Evolution, que é o nosso evento aqui preparado com muita dedicação para vocês, cheio de conteúdo relevante, referências do mundo jurídico, para trazer de uma forma mais próxima, mais intimista para vocês, deixar vocês conectados com os maiores assuntos do momento. E hoje o nosso tema é: você sabe como usar o marketing a seu favor? Eu sou Fernanda Matos, sou Head Comercial aqui do Legal Hub e hoje eu trouxe um convidado mais do que especial. Ele é Thiago Facchini, gerente de marketing da ProJuris. Tudo bem, Thiago? E aí, tudo bom? Por aqui tá tudo ótimo. Obrigado pelo convite, obrigado aí pela oportunidade. É um prazer estar por aqui com você e com todo o pessoal que está nos assistindo. Eu estou me sentindo literalmente em casa, né? Como a gente pode ver, estou gravando de casa, estamos em home office, mas que show! O trabalho não para, marketing, vendas não para, o jurídico não para, então acho que é um momento sensacional para a gente estar falando sobre esse tema aqui. Vamos adiante. Que legal, Thiago, adorei o alto astral, é isso aí. Marketing e vendas, né, caminham juntos aí. E por isso que a gente trouxe o Thiago para bater um pouco, um papo sobre esse assunto. E, Ti, começando aí o nosso bate-papo, a gente sabe, né, que marketing, essa palavra marketing e vendas, para o advogado no dia a dia é uma coisa um pouco distante. Então, eu queria que você também falasse um pouquinho aí das suas, do seu objetivo, do seu challenge do dia a dia, falar um pouquinho da ProJuris, o trabalho que você exerce aí com eles, tá? Tá bom. Bom, antes de falar sobre a ProJuris, sobre o meu trabalho, eu quero concordar com você, sim. Marketing, em especial marketing jurídico e vendas, são, sim, um tabu para a maioria dos advogados. Por conta da regulação da OAB, né, esse é um tema delicado, digamos assim, poucos segmentos, né, advocacia, medicina, engenharia, alguns segmentos têm esse negócio da regulação, tem uma entidade reguladora, e por consequência, por medo de errar, muitas pessoas acabam não se aprofundando no tema e, por consequência, acabam não fazendo nem marketing, nem, eventualmente, estratégias de venda. Eu tenho aqui, a gente produziu aqui na ProJuris, nosso propósito aqui na ProJuris é eliminar ineficiências do mundo jurídico, né? E parte da forma de eliminar essas ineficiências do mundo jurídico é com conhecimento, a maior parte, inclusive. Então, eu tenho muitos conteúdos aqui sobre marketing jurídico e sobre como gerar vendas, né? Como angariar clientes. Aí, os jurídicos eles são muito consumidos justo por esse medo, esse desconhecimento de como fazer. As pessoas não fazem justo porque não entendem o que existe forma de fazer. Só, obviamente, precisa ser uma forma adequada à regulação. Bom, entrando aí, então, na sua pergunta sobre mim, sobre a ProJuris, eu sou o Thiago Facchini, é um prazer estar aqui. Eu adoro fazer isso aqui, eu estou sempre em busca de novos desafios para mim, e esse mundo jurídico é um desafio legal, pois na ProJuris, a ProJuris, para quem não conhece,
é uma empresa aí que já tem mais de 10 anos de atuação e nós fazemos 2 softwares jurídicos, ou seja, 2 ferramentas para permitir que o advogado tenha gestão, né? Por que 2 softwares? Porque um deles é um software focado em escritórios de advocacia. O advogado do escritório ele tem uma rotina e uma demanda completamente diferente do nosso segundo produto, que é um produto focado em departamentos jurídicos. Então, eu trabalho fazendo comunicação para 2 tipos diferentes de pessoas. A gente vai falar disso mais para frente. Eu converso com advogados de escritório, que têm necessidades diferentes de gestão, né? Eles precisam gerir normalmente finanças pessoais, finanças do escritório, precisam fazer gestão de time, de pessoas, né? Quem trabalha mais, menos, quem que é mais produtivo, menos produtivo, como que o time está gastando o seu tempo. E tem que fazer também a gestão do contencioso, né? A gestão dos seus processos, o que está andando, o que não está, o que é mais urgente, menos urgente, cadê o dinheiro, precisa fazer a gestão financeira, né, do escritório. Então, assim, é uma realidade muito legal e que envolve diretamente vendas e marketing, porque o escritório depende muito de novos clientes e recorrência, né? Não pode esquecer de cobrar os honorários, não pode esquecer de receber, deixar de cobrar. E é um desafio muito legal. Eu, particularmente, amo esse negócio. A gente tem milhares de clientes que usam o ProJuris, milhares de escritórios que usam o ProJuris todos os dias. São mais de 20 mil advogados que usam o ProJuris todo dia e é um desafio gigante nos comunicar com advogados, mas também muito legal, porque todo dia eu estou aprendendo alguma coisa. No outro lado da minha comunicação, eu converso com gerentes jurídicos, diretores jurídicos, advogados que trabalham em corporações, em empresas, e nem sempre eles trabalham apenas com processos. Processos, né, o contencioso é parte do trabalho, mas eles lidam com documentos, contratos, análise de contratos, assinatura de documentos. Agora a gente está em época de Covid, a gente está com um problema gigante, que a diretoria está em home office, como é que assina os documentos e os contratos? Os cartórios estão fechados, como é que a gente dá a validade jurídica para os documentos? Então, assim, é outro público com outras necessidades, também um público jurídico, mas que fala outro idioma e que vive outros problemas no dia a dia. Então, o meu papel na ProJuris é atender esses mais de 20 mil advogados todos os dias, produzir não só um software excelente, um software que ajude esses profissionais a serem mais produtivos, mas produzir também vídeos como esse, conteúdos que ajudem esse pessoal a o quê? Evoluindo enquanto profissionais, né? Eu tenho o Juriscast, que é o meu podcast jurídico, onde a gente também faz questão de compartilhar muito conteúdo jurídico. Para quê? Para que as pessoas de fato evoluam, independente de se você está aí ouvindo, não usa ProJuris, tudo certo. Todos os meus conteúdos são gratuitos e estão disponíveis lá para você evoluir enquanto profissional, enquanto pessoa. Esse é o meu trabalho do dia a dia, encontrar novos advogados que queiram evoluir, que estejam abertos a discutir, a conversar, a consumir esse tipo de conteúdo que a gente está gerando aqui. E aí o trabalho fica fácil, porque o conteúdo está à disposição, basta apenas um pouco de empenho e vontade e o resultado acontece para quem tem esse perfil aí. Uau! Sensacional, Thiago! Trabalho incrível da ProJuris. Felicidade também da ProJuris em ter alguém tão engajado e otimista quanto você. Isso que você falou agora no final, eu acredito muito, né? Como é bom a gente poder compartilhar conhecimento, né? As pessoas hoje estão tendo o privilégio aí. Eu sempre falo que é na crise que a gente tem que olhar, criar oportunidade e sempre se tira grandes lições disso tudo. Então, parabéns pela iniciativa. Pessoal que está assistindo aí, aproveitem. Repete aí, por favor, tio, o teu cast. Juriscast, é só procurar no Spotify, na Apple, no Google. Juriscast, podcast jurídico. Tem já 40 episódios lá que eu conversei com advogados sobre diversos temas. Tudo gratuito, só buscar, ouvir e aprender. Tá aí. Legal, maravilha. E olha só, a gente está passando aí por um momento, né, sinistro, né, cheio de desafios. A gente está tendo que realmente, de fato, se reinventar. E eu queria, assim, que você falasse de que maneira que você acha que nesse período de isolamento, de crise, como que a gente está tendo que rever, né? Porque a gente está tendo que rever a forma de vender, a forma de fazer marketing. Então, eu queria saber de você, por que você acha que a gente está tendo que se reinventar agora? Como porque mudou tudo, né? Porque mudou tudo.
A gente, enquanto profissional de marketing, a gente entende que comunicação é um processo, ela tem um emissor e um receptor. E quando você está conversando com a sua mãe, você tem um público-alvo que é a sua mãe. Você sabe já características dessa pessoa e você tem um histórico de comunicação com ela que você leva em consideração em como você vai falar, o que você vai falar, quando você vai falar. Já se você está falando com o seu esposo, com a sua esposa, você já tem também um outro entendimento. É outra pessoa com outras necessidades, com outros comportamentos que você também já conhece. Então, aqui eu fiz essa rápida analogia porque o que aconteceu com esse momento aí Covid-19 mudou completamente o nosso, e aqui eu estou me incluindo, estou lhe incluindo, mudou completamente o nosso comportamento enquanto consumidores. A gente não pode mais sair na rua, a gente não pode mais ir no fórum, a gente não pode mais interagir com os nossos colegas de trabalho como era antes. Ou seja, o nosso jeito de fazer as coisas mudou. O tempo que a gente passava em trânsito mudou, o tempo que a gente passava na internet mudou, o tempo que a gente passa agora em videoconferência aumentou. Então, assim, o comportamento da grande maioria dos segmentos da economia mudou, né? Então, aqui na ProJuris é igual, os advogados estão se comportando de forma diferente, os departamentos jurídicos não estão mais na empresa, estão em casa, os advogados estão no escritório, mas estão trabalhando de outra forma, mudou tudo. Então, por conta dessa mudança no comportamento do consumidor, que está acontecendo com todas as áreas, inclusive com a gente, mudou a forma de fazer o que a gente faz, que é comunicação. Vendas é comunicação, a gente tem que demonstrar claramente o benefício que a gente vai oferecer com o nosso produto, com o nosso serviço. Marketing é a mesma coisa, a gente precisa demonstrar claramente o que é, como é que funciona, que benefício que você vai obter ao comprar o meu produto, o meu serviço, ou estar aqui comigo conversando. Você sabe que no final dessa conversa, você vai sair daqui com um conhecimento um pouco mais amplo em marketing e vendas. Então, a forma de fazer essa comunicação chegar nesse consumidor mudou. Ele não está mais no escritório, ele não está mais no trânsito, ele não está mais com a rotina que ele tinha antes. Por consequência, a nossa rotina de profissionais de marketing e vendas também mudou. A rotina do advogado de atendimento a clientes mudou, né? O cliente não está mais na rua, ele não entra mais no escritório, ele talvez esteja mais no WhatsApp, mais no e-mail, ou talvez parou tudo, porque ele está priorizando a saúde dele. Mudou tudo. Então, aquilo que a gente vinha fazendo, que estava funcionando, da forma como a gente vinha fazendo e estava funcionando, a tendência agora é o resultado mudar, porque o comportamento de quem estava sendo impactado antes mudou. Então, mais do que nunca, é um momento de mudança, é um momento de adaptação. Acho que a gente, pelo menos eu aqui na ProJuris, a gente não teve muita opção de decidir, vou mudar os meus processos, vou mudar o que eu estou fazendo, sim ou não. A gente teve que mudar porque os advogados tiveram também que mudar a sua rotina. Então, tem sido um momento desafiador, sim, mas muito legal também, porque quando a gente sai da nossa zona de conforto, quando a gente precisa se desafiar, aprender algo novo, testar algo que a gente ainda não testou, fazer algo novo em busca de um resultado diferente, a gente consegue, além de sentir aquele friozinho na barriga, também aquela empolgação de, putz, será que vai funcionar? Vamos testar, vamos fazer diferente, vamos testar essa forma de comunicação nesse canal, nesse horário, nesse período. Não sei, tudo que está passando na minha cabeça. Vocês devem perceber que eu sou um cara bem doidinho, né? E a minha cabeça é bem assim também. Então, eu estou sempre pensando, como é que eu posso fazer diferente para ajudar mais gente nesse momento que as pessoas estão, de fato, precisando mais de ajuda? Porque os faturamentos estão caindo, os clientes estão sumindo. Então, eu estou tendo que me desafiar, porque vocês, direta ou indiretamente, estão me desafiando. E eu estou achando esse período desafiador, claro, mas também muito legal, porque eu estou incomodado, estou precisando fazer diferente e todo dia parece um desafio novo. Então, acredito que para quem está nos vendo, está sentindo na pele isso também. Mudou o jeito de fazer, mudou o que a gente está pensando sobre o amanhã, a gente está num momento de muita incerteza, não sabe quando que essa situação vai mudar, então a gente está tendo que pensar em coisas que antes a gente não precisaria pensar. Então, acho que essa mudança no comportamento do consumidor por um fator externo que a gente não controla é o que está motivando todo tipo de mudança, inclusive essa da gente aqui se questionar sobre o que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer diferente, que resultado a gente quer e precisa obter daqui para frente.
Perfeito, perfeito. E é bem isso, né? Essa fase está fazendo a gente sair do incomum, né? Será que se a gente estivesse lá no nosso dia a dia, como estávamos acostumados, será que a gente ia se esforçar tanto agora? Eu tô vendo a galera assim, desesperada, pensando naquilo e testando o tempo todo. Eu mesmo sou a primeira que sempre falo com o meu time, bora testar. A gente tem que testar tudo, né? Para daí poder tirar as nossas conclusões, feedbacks. Então, no Legal Hub também a gente tem essa cultura de testar. A gente vai errar, mas a gente vai chegar lá. E falando um pouquinho, a gente sobre as pessoas estarem um pouco desesperadas, você advogado que está assistindo a gente, você que tem o seu escritório, que tem o seu negócio aí, que está também meio perdidaço, né? Como é que o marketing vendas pode ajudar você nisso? E eu queria entrar num termo que eu e o Ti, com certeza, a gente ouve falar direto todos os dias, que é o benchmarking. Então, que é nesse cenário onde a gente realmente faz buscas, conhecer de fato quem são os nossos concorrentes. E eu queria, Ti, que você falasse um pouco, explicasse também o que é o benchmarking, como que a gente pode usar ele de uma forma eficaz nesse período também de isolamento, para que os advogados, para que toda a galera que está assistindo a gente realmente possa usar a seu favor. Legal, show. Não tenho dúvida que isso aqui ajuda muito advogados. Benchmarking é um termo em inglês muito tradicional para quem trabalha com marketing e também com vendas e que nada mais é do que uma comparação, né? Então, você compara algo com alguém, né? Então, para quem não está familiarizado com a terminologia ou com a mecânica de fazer um benchmarking, você vai se comparar. Normalmente a gente usa isso para se comparar com o mercado, com um concorrente, com um segmento e assim por diante, tá? E vou começar falando do que a gente normalmente faz errado. É que no começo, quando a gente está estudando o tema, ou está exercitando o tema, a gente acaba querendo se comparar de maneira genérica, né? Ou seja, vou me comparar eu sou aqui da ProJuris, vou me comparar com a Legal Hub. Como que eu faço o meu marketing? Como que eu faço a minha comunicação via e-mail, via Facebook, via LinkedIn, via Twitter, via site, sei lá. A gente acaba não pensando exatamente qual é o objetivo de um benchmark. Ou seja, normalmente a gente faz esse tipo de comparação para melhorar em algo, né? Então, normalmente é legal que você comece pensando o que eu quero melhorar, o que eu quero evoluir. E aí você analisa esse aspecto. Né? Então, assim, a gente está fazendo aqui uma gravação em vídeo. Gostei da atitude do pessoal da Legal Hub que me chamou para fazer esse papo. Eles têm muitos outros vídeos. Eu vou aprender com eles, ou vou ver com eles as melhores práticas, o que eles têm de bom, porque a gente também não quer copiar o que é ruim, né? Então, eu quero ver com eles o que eles fazem de bom e assim eu vou fazer com outras referências em vídeo, né? Em comunicação em vídeo, o que essas pessoas estão usando de melhores práticas para que quando eu for fazer comunicação em vídeo, eu aprenda e use a melhor parte de cada uma dessas pessoas que está fazendo o vídeo. Então, por que é importante que você use boas referências sabendo o que você quer? Porque senão você fica com um horizonte, digamos que limitado, né? Imagina, se eu for, por exemplo, me comparar com outras empresas de software jurídico, quem falou que elas são boas em fazer vídeo, por exemplo? Eu vou comparar fazer vídeos, né? Comunicação através de vídeo, com quem é muito bom nisso, independente do segmento, porque talvez eu me nivele por baixo. Eu vou copiar um concorrente meu, ou vou me basear na comunicação em vídeo de um concorrente meu, que pode ser a melhor do segmento de tecnologia jurídica, mas é muito ruim perto de tudo que está disponível no mercado de comunicação de vídeo. Então, benchmarking nada mais é do que um comparativo. Então, quando você quer comparar algo, o objetivo é você melhorar nesse quesito, nesse ponto, e para melhorar você tem que consultar referências melhores do que você está vivenciando. Você pode sim compará-las também com o seu segmento, para ter uma noção depois de, dentro do meu segmento, no quesito comunicação em vídeo, tem essa aqui que é muito bom, tem esse aqui que é muito ruim, e eu estou aqui no meio, show de bola. Você pode fazer essa análise até para ver, tudo que eu estou fazendo, será que eu estou melhorando? Beleza. Mas se o benchmark é para você evoluir algo, consulta pessoas muito bons naquele item. Não precisa ficar preso no seu segmento, não precisa ficar
preso nos seus concorrentes, não precisa ficar preso em empresas que estão na sua cidade e tudo mais. Vê os melhores, se baseia nos melhores, porque aí sim você garante que você vai estar, de fato, usando melhores práticas, vai estar evoluindo, em vez de dando passos incrementais, digamos assim. Essa é a minha visão sobre o benchmark. Óbvio que aqui é uma explanação bastante rápida e simplista, mas o resumo da coisa é essa, a gente olhar o que está acontecendo fora para tentar melhorar o que a gente pode fazer aqui dentro de casa, na nossa empresa, no nosso escritório, na nossa casa, na nossa família, serve para tudo. Legal, Ti. E para, por exemplo, um advogado que seja autônomo, por exemplo, a dica seria seguir a mesma sequência aí que você falou? Ou teria alguma coisa diferente? Não, assim, sem aqui a gente não tem espaço para dar um treinamento sobre isso, mas o Google está cheio de informação. Quem tem vontade de dar um Google, encontra. Nesse exemplo, para um advogado, um autônomo, nossa senhora, sim. O que você precisa? Você precisa angariar mais clientes? Sim. Com quem que você vai se basear? Quem que está angariando clientes de um jeito bom, que você gostou e que faz sentido para o seu negócio, para a sua área de atuação, né? Angariar clientes é um negócio bastante específico, porque aí sim, nesse caso, envolve regulamentação da OAB. Então, nesse caso, não adianta você se comparar com o Walmart. Eles podem fazer propaganda, podem ter prateleira, podem ter um monte de coisas que você não pode. Então, assim, você vai precisar encontrar quem são as referências que têm limitações iguais às suas, mas que estão fazendo um bom trabalho em captação de clientes. E é neles que você tem que se basear. Por quê? Se você olha para o seu vizinho do lado, que também não faz nada para captar clientes, você vai achar que você está bem. Sendo que pode ter alguém que faz algo, que já está fazendo algo comprovado dentro das boas práticas, né, do Código de Ética da OAB, que se você souber e aprender com isso, você pode adaptar para o seu negócio e passar a transformar isso num processo seu, adaptado à sua realidade, à sua comunicação, e que vai permitir que aí sim você evolua nesse quesito, captação de clientes. Então, sim, vale para advogados autônomos, vale para escritórios, vale para o que a gente quiser na vida. Desde que a gente saiba o que a gente quer avaliar, porque avaliando especificamente esse ponto, a gente consegue achar pontos de melhoria. Se eu for muito genérico, aí eu não vou conseguir melhorar. Por quê? Por exemplo, como que eu conseguiria comparar, se eu quiser fazer uma análise genérica? A ProJuris é uma boa empresa? É uma boa empresa. Mas em que sentido? Né? Dá para comparar o RH da ProJuris com o RH da Legal Hub? Não dá. Dá para comparar a comunicação dos dois? Não dá, porque são completamente diferentes. Dá para comparar os produtos? Não dá. Dá para comparar o método de venda? Não dá, porque são produtos e públicos diferentes. Então, assim, tem que ser específico. Define um tema. Quero melhorar o visual do meu escritório. Pega escritórios que você vê que o visual é bom, que atrai clientes. Show de bola. Quero melhorar a minha forma de me expressar, né? Minha oratória. Pega oradores bons do mundo, vê o que eles fazem de bom e aplica na sua oratória. Aí você vai melhorar. E assim por diante, seja específico. Se você for específico, você vai achar boas referências, vai aprender as melhores práticas dela e vai aplicar algo na sua realidade que vai sim lhe permitir evoluir nesse quesito. Perfeito. E para isso também é importante, né? O desenvolvimento de habilidades aí, como oratória, negociação, marketing jurídico, são fundamentais para que você também nesse período se destaque, né? Eu vi muito nesse período de Covid aí, muitos advogados saírem pensando fora da caixa mesmo. Por exemplo, como é que eu vou atrair clientes nesse período? Gerando conteúdo, né? Então, assim, vi muita gente pensando fora da caixa, eu acho que esse é o caminho mesmo, né? Para que você não pode fazer uma propaganda ali, mas você pode gerar conteúdo e se mostrar, né? Claro. O marketing é isso, é você também expor ali o teu valor gerando conteúdo, né? E hoje é o que a gente mais vê. Claro, e em especial quando você é autônomo, porque você tem recursos limitados. Nem sempre você tem artifícios como um escritório na rua, onde você vai poder, no mínimo, ter uma fachada trabalhando a seu favor. Então, assim, o seu intelecto, e em especial a sua especialidade, eu tenho um material que eu gosto muito sobre marketing jurídico que eu fiz, que a minha primeira dica é justamente essa. Especialize-se em algo. Normalmente a gente já é especialista em algo, mas assim, você precisa se vender como especialista. A sua assinatura não é Thiago Facchini, advogado, não. É Thiago Facchini, especialista em marketing digital.
Por quê? Porque quando alguém lê meu LinkedIn, meu e-mail, a minha assinatura de e-mail, meu site, o meu conteúdo no Facebook, onde quer que seja, a pessoa vai ver, putz, esse cara é especialista em marketing digital, não é qualquer marketing. E se a minha necessidade for marketing digital, eu vou ouvi-lo com mais atenção e a probabilidade de eu conseguir gerar uma conexão e, por consequência, ir lá falar com essa pessoa, gerar negócio, depois é muito maior. Então, assim, se você é especialista em direito trabalhista, começa a declarar isso na sua assinatura, no seu cartão, no seu site, nos conteúdos que você cria e começa a estudar. Se apresentar, né? Como, né? Se apresentar, vender seu peixe mesmo. Isso, acho que é o básico do básico que muitíssima pouca gente faz e que quando alguém vê, vai ver que você é muito especialista naquilo, a tendência é dizer, putz, você é especialista em divórcio? Quando alguém vê que tem um especialista em divórcio, a pessoa está passando por um momento de precisar se divorciar, você acha que ela vai num advogado ou vai num advogado especialista em divórcios? Vocês podem ter estudado juntos, feito a mesma faculdade, saído no dia anterior, mas só essa especialização vai funcionar muito melhor para você. Então, assim, usa o teu conhecimento, exibe esse conhecimento especialista que você tem, que não vem de graça, precisa estudar muito e você tem que declarar isso para as pessoas. E 3, isso que você comentou em seguida, quando eu sou um especialista, eu tenho algumas necessidades específicas da minha especialidade. Então, eu, Thiago Facchini, como profissional de marketing, é obrigatório que eu saiba me comunicar bem. Vocês estão vendo que eu falo com a câmera, eu converso com vocês, eu tenho uma eloquência, vocês entendem o que eu falo, isso é obrigatório. E eu sou um especialista em marketing digital, então é obrigatório que eu conheça de Google, que eu conheça de SEO, que eu conheça de uma série de coisas. Então, assim, eu busquei me especializar em conhecimentos, em práticas interpessoais e técnicas que são essenciais para essa minha especialidade. Então, você precisa fazer a mesma coisa. Você vai se especializar em algo, você precisa deixar que as pessoas saibam que você é especialista nisso. E, óbvio, você tem que ter as skills, né? Soft e hard skills, para executar esse trabalho bem depois, para essa pessoa ficar feliz e te indicar em seguida. Então, é simples, mas dá trabalho, né? Mas aí está a alegria e o desafio da vida. Exatamente. A gente fala, né? O mercado jurídico é o mercado mais competitivo que existe, né? Então, aí, a gente sempre fala aqui, tia, a hashtag não seja um dinossauro, né? Então, para a galera realmente sair da zona de conforto, né? E começar a desenvolver habilidades que vão fazer com que você chegue mais longe. E o que o Thiago falou é perfeito, concordo plenamente. Se eu tenho que lidar, por exemplo, com vendas, com marketing, quais são os requisitos básicos que eu preciso ter de fato, né, para exercer a minha função, para que eu seja especialista, para que eu seja referenciado? Então, eu gosto de usar esse termo, referência. O Thiago Facchini, ele é referência, né, em marketing digital, em marketing jurídico, enfim. Então, é muito importante você que está aí assistindo a gente anotar todas essas dicas e tirar do papel, né, colocando em prática aí o desenvolvimento de todas essas habilidades. E o papo tá tão bom, Thiago. Não quero parar aqui de falar com você, tá muito bom, tá mas bom, eu né? tá demais. Eu acho que eu quero que você, acho que todo mundo aí tá, assim, consumindo tudo que você tá falando de uma forma muito profunda, com certeza. Tudo que você tá falando tem muito sentido e eu acho que a maioria dos advogados estão acostumados a ouvir muitos outros temas, né? Temas que são assim, do cotidiano mesmo, e acabam esquecendo de valorizar temas como vendas, porque vendas e marketing, não existe empresa sem vendas, nenhuma empresa sobrevive sem vendas, nenhum advogado sobrevive sem ter clientes, né? E assim por diante. E com isso, marketing e vendas, eles andam lado a lado. E eu queria, nessa última aqui pergunta com você, queria que você falasse, não é nenhuma pergunta, mas é que você realmente exponha de uma maneira assim, mais prática possível, como que essas pessoas que estão nos assistindo, os advogados, eles possam expor a marca deles de uma maneira diferente, inovadora. Olha, essa é uma resposta boa, porque não existe uma resposta para essa pergunta, porque a gente, como falou no início, a gente está vivendo um momento de transição tão grande
A gente está tendo que se reinventar de uma forma tão brusca que eu vou dizer que o que aconteceu de semana passada para cá talvez já mudou o que tem que ser feito e tudo mais. Então, assim, na minha visão, o que precisa ser feito para você aparecer mais, se reinventar e ser visto de fato como uma referência em algo, primeiro, como eu falei no item anterior, é você definir qual é a sua especialidade, o que você é, o que você quer ser e priorizar esse item na sua comunicação pessoal. Em tudo. Quando você vai apertar a mão de alguém, você fala quem você é e qual é a sua especialidade. Quando você entrega seu cartão, tá lá a sua especialidade. Quando você tá aqui, ó, gravando um vídeo com alguém, fazendo um call com alguém, antes e depois você repete a sua especialidade. Você dá aula na faculdade, repete a sua especialidade. O seu cliente veio lhe visitar, você se apresenta e repete a sua especialidade. Você tem que usar isso a seu favor. E o segundo item a gente não pode parar de estudar, a gente não pode parar, achar que a gente está pronto. Por quê? Porque aí chega um coronavírus da vida e a gente se achava pronto, como você falou, a gente se percebe um dinossauro, a gente não sabe o que fazer. E quando a gente não sabe o que fazer, qual é a melhor coisa? É fazer um benchmarking com o mundo, é você ir se comparar, ver o que os outros estão fazendo, ir lá usar o Google. O Google pode ser o seu melhor amigo se você fizer as perguntas certas para ele. Buscar ajuda, né? Buscar Legal Hub, que tem conteúdos sensacionais para quem está perdido e não sabe para onde ir. Começa a estudar, começa a buscar conhecimento. Um case brasileiro aí de comunicação, que é o ET Bilu, ele falava, busquem conhecimento. O case é uma zoeira, mas essa mensagem chegou em todo mundo e é verdade. Quando a gente não sabe o que fazer, qual é a melhor coisa? Perguntar, buscar conhecimento, porque quando a gente busca conhecimento, a gente vai aprender algo novo, legal, e a gente consegue em seguida tirar conclusões. As conclusões podem ser variadas, ou preciso fazer algo e vou nessa linha, ou não preciso fazer algo e posso ficar tranquilo sem fazer algo. Mas se a gente não tiver essa proatividade de ir atrás de conhecimento, de querer melhorar o que a gente está fazendo hoje, nada disso vai acontecer. Então, para ser sucinto, eu diria que as duas dicas de ouro que eu preciso que vocês saiam daqui, defina qual a sua especialidade, como que você quer se comunicar, como você quer que as pessoas vejam você, qual é a sua assinatura, e depois não pare de buscar conhecimento, porque a gente vive na melhor época da humanidade, nunca teve tanto conhecimento à disposição das pessoas. Por muito tempo a gente só tinha conhecimento quem tinha dinheiro, quem podia ir para a escola, quem podia fazer faculdade. A gente conseguiu ir para a faculdade, a gente conseguiu fazer isso, mas hoje em dia tem Google, dá para a gente descobrir muito mais coisa no mundo inteiro. A gente está aqui vivendo um momento de estar se protegendo de um vírus que nasceu na China há 3 meses atrás e a gente já sabe tudo sobre ele. Tudo. Por quê? Porque o conhecimento está disponível. Então, assim, não tenha preguiça, use o conhecimento, use a Legal Hub, tem conhecimento de sobra no mundo para quem tem vontade. Use isso a seu favor, porque se você não tiver vontade, nada vai mudar na sua vida. Não há milagre, não há dica que eu dei aqui que vai resolver a sua situação ou fazê-la mudar. Ela vai continuar exatamente como está. Beleza? Essas são as minhas 2 dicas de ouro. Gente, sensacional, né? Ó, eu acredito que vocês estejam assim. É maravilhoso poder bater esse papo com o Thiago, alto astral, para cima, para frente. E é verdade, você quer continuar desse jeito, é só você continuar aí, né? Sentadinhos, na zona de conforto, né? Para a gente se destacar, realmente, a gente precisa correr atrás, né, Ti? Bom, e o que ele falou ali por final foi que a gente está rodeado de informação, né, o tempo todo. Então, eu vejo que não tem desculpa, né? Não tem desculpa. A gente tem que realmente correr atrás do nosso negócio, fazer com que aí você tenha esses resultados, mas tem que sair da zona de conforto. E por isso que existe também o Legal Evolution. O Legal Evolution, que é esse evento que está trazendo tantos conteúdos. Semana passada tivemos conteúdos sensacionais também, grandes referências aí. Hoje o Thiago aqui, nosso convidado especial,
querido, ó, se prepare, porque a gente vai trazer você de novo muito em breve. A gente vai abusar desse teu conhecimento todo aí. Pode abusar que eu gosto. Muito obrigada, então, Ti. Muito obrigada a todos vocês que pararam aí esse tempo, investiram, né, para poder conhecer, pegar insights mesmo para colocar em prática no dia a dia de vocês. Tenho certeza que deve ter aí cooperado, né, acrescentado, e é para isso que a gente está aqui, seguimos firmes com o nosso propósito. Então, quero agradecer de coração, Tiago, agradecer a todos vocês e até o próximo tema do Legal Evolution. Até mais! Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma edição do Legal Evolution 2.0, a nossa versão online do Legal Evolution, nesse momento aí de Covid, em que estamos todos em casa, mas não deixamos de nos atualizar e de falar de temas que são muito relevantes para o direito e também para a nossa vida. Hoje a gente vai falar de um tema que interessa a qualquer pessoa que de alguma forma já forneceu um dado seu, e hoje eu digo que na verdade não tem nem como ser diferente. A gente está no mercado e a todo momento a gente está não só usando dados, como destinando os nossos dados para alguma informação. Então, o tema de hoje é a relação do Covid-19 com o objeto da Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. E quem vai falar comigo hoje sobre esse assunto é o Fabrício da Mota Alves. O Fabrício, ele é advogado, especialista em direito digital, vai falar com a gente lá direto de Brasília, com uma vista linda que vocês vão ver de Brasília. E o Fabrício, pessoal, ele atuou diretamente, tá, na elaboração da Lei Geral de Proteção de Dados, justamente porque ele participou do processo legislativo que levou, né, a edição da LGPD, junto na coordenação jurídica, na verdade, da Frente Parlamentar de Proteção de Dados. O Fabrício tem uma larga atuação nessa área e hoje, então, ele vai falar aí um pouquinho com a gente sobre esse assunto, tá bom? Eu vou fazer uma introdução antes do Fabrício entrar, para dizer o seguinte, né? Por que a gente resolveu falar de LGPD? Na verdade, se a gente hoje abre qualquer noticiário ou qualquer questão afeita à área do direito, todo mundo está falando na LGPD. E por que todo mundo está falando na LGPD? Porque efetivamente, não só para a área do direito, mas para toda a lógica de mercado, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai trazer, como já trouxe, né? Nós, de certo modo, já vivemos um pouco da LGPD no nosso dia a dia, mas o que a LGPD traz essencialmente é uma reviravolta no que se refere ao controle dos nossos dados dentro da lógica da gestão. Por quê? Porque os nossos dados, eles são ativos, né? Ativos digitais que as empresas possuem, e a partir, então, da LGPD, o que nós teremos, na verdade, é um maior controle sobre alguns dados que, de certo modo, nos passam aí desapercebidos quando a gente informa o nosso nome, o nosso e-mail, o nosso estado civil, questões relativas ao nosso patrimônio, enfim. Então, o que a gente hoje quer falar e o que a gente vai conversar um pouquinho com o Fabrício é sobre isso, né? É sobre de que forma nós teremos um maior controle, de que forma a LGPD vai trazer um maior controle sobre esses nossos dados. Fabrício, seja bem-vindo ao Legal Evolution, seja bem-vindo à Legal Hub. Agradeço de coração por você ter aceito o nosso convite nessa tarde poder conversar conosco. Imagina, é um prazer imenso estar aqui trazendo essas notícias direto de Brasília, compartilhando um pouquinho aí do nosso conhecimento e 100% à disposição de vocês. Obrigado. Então tá bom, eu vou começar com uma pergunta, que é a pergunta que nos move hoje sobre a LGPD, que é o que se refere ao seu adiamento, né? A gente estava já preparado para a LGPD entrando em vigor
em agosto, e aí vem a notícia do adiamento da lei. E a gente vê opinião de todos os lados. Então, a gente vê gente dizendo que ok, tem gente criticando, mas é fato que o que aconteceu, o que nos parece, é isso que eu queria que você esclarecesse, é que algumas motivações, né, levaram a essa decisão. Enfim, eu queria uma análise sua sobre essas motivações e a sua opinião como especialista no assunto sobre a vantagem ou a desvantagem do adiamento. A gente teve até uma posição aí, né, um posicionamento do MPF, enfim, queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Bom, a primeira questão é que a conversa em torno do adiamento da LGPD ela não é nova. Desde o final do ano passado, que eu já tenho conversado com alguns setores e tenho percebido essa vontade de querer empurrar para frente a entrada em vigor da legislação. Claro que cada um tem sua razão, tem sua justificativa, não estou querendo fazer nenhum juízo sobre o mérito desses interesses, mas o fato é que já havia algum intuito, né, de se querer prorrogar. Tanto é assim que desde o ano passado nós temos pelo menos 2 projetos de lei na Câmara dos Deputados pedindo expressamente a prorrogação da LGPD. Então, assim, novidade de fato o assunto não traz, né, de forma alguma. Mas claro que veio a pandemia e mudou tudo. Então, o que tínhamos antigamente, até o ano passado, era um projeto de lei representando esse interesse, mas assim, um certo movimento velado, nada muito à luz do dia, né? As empresas ou os setores interessados trabalhando de forma muito silenciosa, muito discreta, até porque é um assunto muito valioso. Proteção de dados é um assunto valioso, né? Um assunto que está na pauta do dia, diz respeito à proteção de direitos fundamentais. Então, não é qualquer um que vai contra uma pauta dessa e bota a cara a tapa. Então, já havia esse movimento. Mas a pandemia, como eu vinha dizendo, mudou tudo, né? Colocou as empresas, toda a sociedade, todo mundo, o mundo como um todo, colocou o mundo numa situação de calamidade mesmo, uma situação de bastante constrangimento, de interrupção, suspensão de assuntos, interesses, vida social completamente abalada, e isso acabou sendo trazido naturalmente para dentro da discussão da LGPD. Então, o que nós temos já há algumas semanas? Junto com a pandemia, veio uma força muito intensa trabalhando para a prorrogação da entrada em vigor da LGPD. Essa força foi de tal forma brutal que ela não deu muito espaço para diálogo com a sociedade, né? Simplesmente os projetos surgiram no Senado, foram tocados dessa forma, foi uma tramitação muito rápida, por sinal, né? O projeto de lei do senador Anastasia, o 1179, foi aprovado assim, com muita celeridade, até compreendendo um pouco isso, porque, afinal de contas, o objetivo do projeto é criar um regime jurídico emergencial no âmbito do direito civil, em razão da pandemia. Então, houve realmente uma mudança que exigia essa celeridade. E assim foi aprovado e agora está na Câmara do Deputado, provavelmente vai ser aprovado até o final de abril, o projeto de lei. Mas que há, respondendo aqui objetivamente a sua pergunta, que há intuito de prorrogar, eu não tenho a menor dúvida disso. Na verdade, as pessoas já estão até meio que acostumadas com essa realidade, né? A sociedade começou a aceitar um pouco essa proposta, as críticas que houve não foram muito ouvidas. Essa nota técnica do Ministério Público Federal, ela tem peso, mas num cenário como esse o peso é irrisório. A nota também que foi encaminhada, Alessandra, pela Comissão Nacional de Direito Civil da OAB Federal, também pedindo a manutenção da entrada em vigor da lei, também acho que não vai reverberar muito não, porque é um movimento, veja só, é um movimento que partiu de setores da sociedade, estamos falando de empresas, né? Então, são empresas que conseguiram sensibilizar os senadores, e nesse contexto é difícil você vir com uma argumentação institucionalizada, né? OAB, Ministério Público, se no fundo, quem está ali sofrendo com um chicote nas costas são as empresas, né? Então, eu acho muito pouco provável que algo ocorra diferentemente do que está
previsto. Eu acho que vai ser aprovado o projeto de lei, vai se prorrogar a LGPD e, enfim, a sociedade vai ter que conviver com essa futura realidade aí. Não vejo muito para onde correr, sabe? Pois é, isso é uma questão bem interessante. Um outro assunto, Fabrício, que todo mundo fala muito quando a gente fala em LGPD, porque quando a gente vê notícias hoje, por exemplo, sobre vazamento de dados, né? E a gente vê não só empresas já sendo multadas, né, em caso de vazamento de dados, e essas notícias geralmente se referem a empresas de alto porte, né? Então, são empresas grandes a ponto da notícia, não só do impacto do vazamento ser importante e atingir uma grande camada da sociedade, mas também por serem empresas famosas, ou seja, todo mundo sabe, puxa, nossa, vazou, tal. Sim. E aí, quem trabalha com isso, ou quem está querendo trabalhar com isso, né? Então, a nossa audiência da Legal Hub é muito de advogados e a gente está muito ligado à inovação, e por isso que esse tema e tecnologia, né? Então, por isso que isso está sempre muito próximo de nós. E a dúvida que sempre vem é a seguinte: a LGPD, ela é para todo mundo? Ou seja, ela é uma lei que vai impactar verdadeiramente, tá, a atuação de todos os níveis de empresa, economicamente falando? Olha, a dúvida que eu tenho é zero. Na verdade, a sua pergunta foi bem direcionada com um advérbio, né? Economicamente. Mas eu diria que vai muito além disso. A LGPD ela vai afetar qualquer tipo de entidade idealizada pelo direito brasileiro, né? Vamos colocar assim, uma igreja, um clube de futebol, um órgão ou um ente público, um fundo de investimento, um fundo contábil, qualquer tipo de entidade que tenha personalidade jurídica, e até mesmo aquelas que não têm, até uma discussão jurídica boa, né? Já que o nosso público é de advogados, eu enfrentei um debate muito interessante aí com os colegas que advogam para os condomínios, né? Porque condomínio é uma coletividade que não tem personalidade jurídica, segundo o direito civil brasileiro. Mas a gente entende que vai se aplicar a LGPD da mesma forma. Então, assim, você tem muitas questões que vão ser enfrentadas e debatidas, e isso não tem para onde correr. Não tem para onde correr. E aí, claro, você perguntou economicamente, mas vamos falar todo sobre o aspecto estrutural. Vai afetar estruturalmente todos nós, de uma forma ou de outra, porque todos precisamos tratar dados pessoais, né? O objetivo maior da ação humana é satisfazer o interesse humano. Então, a gente lida com dados pessoais de uma forma ou de outra, seja quando eu sou sócio de alguém numa sociedade, seja quando eu sou consumidor, quando eu sou destinatário de um serviço, quando eu sou contratante, quando eu sou afetado. Então, vai haver uma transformação realmente nunca antes vista. Algumas pessoas comparam, e eu nem acho uma comparação adequada, tá? Comparam a LGPD como o novo CDC. Eu nem acho isso adequado, porque o CDC é uma lei que afeta um setor, um ambiente regulado, que é a relação de consumo. A LGPD ela afeta todos os setores, todos os tipos de atividade humana são afetados de alguma forma pela LGPD. Até mesmo aquelas atividades cujo tratamento tem uma finalidade que está sendo excepcionada pela própria LGPD, porque a LGPD tem aquelas exceções, né? Não se aplica a investigação criminal, não se aplica a segurança pública, não se aplica a atividade jornalística, né? Ao tratamento de dados com finalidade exclusiva dessas atividades. Mas mesmo para essas finalidades, vamos supor, um exemplo bem básico. Eu sou uma delegacia de polícia, tá? E estou realizando tratamento de dados pessoais para fins de investigação penal. A LGPD não se aplica naquele momento. Mas, por outro lado, eu sou delegacia de polícia, mas eu sou um órgão vinculado a um governo de Estado, e esse governo fez concursos públicos, eu tenho ali um delegado, não sei quantos delegados, tenho agentes da Polícia Civil que estão ali, e tem uma série de outros servidores, inclusive até terceirizados em alguns casos, que estão ali prestando serviços, cujos dados pessoais estão sendo tratados
pela delegacia de polícia ou pelo órgão a que ela está vinculada. Então, não adianta você imaginar que mesmo nas exceções da LGPD, você está livre dela. Porque até para você saber se você está livre dela, você tem que estar dentro dela para saber até onde é o seu limite de tratamento de dados. Até nisso. Esses dias eu recebi aqui uma consulta de um órgão, de uma empresa, de um grupo, na verdade, de comunicação social. Eles tinham lá vários jornais e alguns portais online. E o portal, um dos portais, ou todos basicamente, acabavam oferecendo notícias de forma gratuita para a sociedade, era só entrar lá e você tinha notícia lá, mas tinha vários banners de atividade publicitária, porque a fonte de renda desse portal era atividade publicitária, né? Então ela tinha lá direcionamento. Aí o que ela fazia? Ela pegava os dados de navegação dos usuários e outros dados que os usuários informavam e direcionava aquilo para conseguir uma parceria comercial, viabilizando algum tipo de publicidade de produto ou serviço de outras empresas e até do próprio setor público. Aí eu perguntei, mas vem cá, quando você faz isso, você está realizando atividade jornalística? Não está. Isso é uma atividade comercial, pura e simples, ainda que seja coletado o dado no âmbito da prestação de um serviço jornalístico. Mas ali, naquele momento, ela está coletando dados pessoais para saber que tipo de notícia que o usuário acessa, se ela gosta disso, se ela gosta disso, se ela clica aqui, se ela clica ali, se a pessoa navega nesse pedaço do site, se ela gosta mais de notícias de esporte, de notícias... Tudo isso vai gerar o quê? Um conjunto de informações que vão criar um perfil. E esse perfil tem um valor econômico e ela vende esse perfil para poder ter receita publicitária, receita decorrente de atividade publicitária. Então, mesmo assim, não está fora. Mesmo assim, não está fora. Então, assim, o fato é que o impacto sobre todos esses ambientes, especialmente o ambiente empresarial, ele é brutal. Ele é brutal. As empresas que ainda não começaram, apesar do prazo, né, de 2 anos, não começaram a fazer a implementação, elas não têm ideia do que vem pela frente. Elas não têm ideia, elas não conseguem, não tem uma reunião que vai poder antecipar isso para elas se elas não começarem a fazer esse dever de casa. Não tem mesmo, sabe, Alessandro? Então, enfim, que vai impactar? Vai. Economicamente, de várias formas, inclusive. Além do gasto com uma possível consultoria externa, né? A não ser que você invista em capacitação interna, e até o investimento de capacitação interna também tem um custo econômico. Então, enfim, você não vai pegar um camarada, você não vai pegar um grupo de funcionários seus para ficar estudando LGPD só em livro. Isso não vai te ajudar. Você tem que ir além disso. Então, vou contratar uma consultoria externa. Não, eu vou capacitar, vou botar esse pessoal todo para estudar na melhor escola aqui do Brasil de proteção de dados. Maravilha. Toca o barco, mas vai ter custo econômico. Aí quando traz esse conhecimento todo para dentro da empresa, que ela vai começar a ver, bom, agora tem outro custo, que é o custo das ferramentas. O que eu vou ter que abandonar, melhorar ou contratar para estar em conformidade com a LGPD? Vai ter várias mudanças. Software que talvez que as empresas usem, vão ter que abandonar, porque o software não é mais compliant com proteção de dados e privacidade. Eu vou ter que investir agora num sistema de segurança cibernética mais evoluído para estar mais próximo dos níveis de exigência da conformidade em proteção de dados. Vou ter que indicar um DPO, né? Vamos começar pelo começo. Vou ter que indicar um DPO. E aí, esse camarada, quanto é que é o custo desse cidadão para a minha empresa? Não, vou terceirizar o DPO, vou contratar uma empresa DPO as a Service. Maravilha, mas quanto é que isso vai custar também? Então, enfim, economicamente as transformações são muito intensas, sabe, Alessandro? Mas tudo isso faz parte do processo. A União Europeia já lida com isso há 30 anos e já sobreviveram a todas essas transformações e estão aí, continuam pujantes, trabalhando, disputando espaço no mercado global. Faz parte do processo. Eu acho que você falou lá no começo da questão da comparação com o CDC e talvez essa comparação, eu também concordo com você, porque, enfim, talvez a dimensão seja muito maior, né? Porque o CDC trata especificamente de uma relação, mas eu acho que talvez o que se tenha é o status.
quando o CDC foi editado, ele deu ao consumidor um novo status, né? E talvez é o que faça a LGPD também, para quem é o detentor de dados, ele passa a ter um novo status diante do direito, talvez seja isso. É isso aí, E corretíssimo. E quando a gente fala, Fabrício, também na questão, você falou muito aí da cibersegurança, na questão de software, de que as empresas realmente, por exemplo, esses dias eu falava com um colega que trabalha também com isso, ele disse assim, olha, as empresas não entenderam que tem software que ela não vai conseguir adaptar, por exemplo, porque ele não consegue descartar dados e ela vai ter que mudar tudo. Exatamente. E esse é o software, né? Esse é o software base de trabalho da empresa. Se você pudesse dizer assim, ó, se é possível dizer isso, porque essa é uma outra discussão. A LGPD, ela traz muito de segurança de dados, né? Ela não é uma lei que tem só um teor jurídico de direito. Dá para a gente, como é que eu vou dizer, colocar em percentual, porque eu ouço muita gente dizendo isso, olha, a LGPD é X% de direito e X% de TI, por exemplo. O que você acha disso? Olha, tá aí uma boa questão, mas eu vou colocar mais uma fatia desse bolo aí. Eu vou dividir essa pizza. Vou falar de pizza, porque estou com uma fome agora e lembrei de pizza. Então, vamos lá. Porque aqui em Brasília vai dar 6 horas. Eu fiz um almoço muito fraquinho. Eu estou o dia todo no escritório, né? Porque a gente está reduzindo, né, a quantidade de vezes que sai de casa. E é quase impossível ficar o tempo todo em casa. Sim. Quando você trabalha e você precisa de outras demandas. Então, em casa é complicado. Mas, enfim, ninguém tem nada a ver com isso. Mas, vamos lá. Eu acho que, além do jurídico e além da TI, tem um outro elemento que eu costumo colocar, que eu vou colocar compliance mesmo, sabe? Compliance em sentido estrito, né? Consultorias e profissionais que tenham condição de avaliar, reformular os processos internos da empresa, né? Claro que tanto o advogado como até a área de TI pode auxiliar nisso, pode até tocar, mas eu acho que se eu pudesse dividir dessas 3 formas, eu dividiria de uma maneira mais precisa, sabe? Mais acurada. E eu acho que o jurídico, ele tem uma participação pequena nesse processo inteiro. Eu não acho que seja dominante, não, sabe? Como muita gente fala. Na verdade, eu acho que o jurídico, ele tem que estar presente em todas as fases, em todos os procedimentos, de alguma maneira, seja para tirar as dúvidas. Porque, por exemplo, eu vejo muita discussão, Alessandra, até uma coisa tola de se falar, mas uma certa disputa entre as áreas, né? Então, eu vejo alguns colegas da TI criticando que agora advogados estão tratando do assunto de segurança cibernética, e eu sinto muito mesmo ter que falar isso para todos, mas não é só o advogado que tem que aprender segurança cibernética e outros conceitos e valores próprios de outras áreas, mas os profissionais dessas áreas também, porque os conceitos legais apresentados pela LGPD são conceitos legais, não são conceitos técnico-informáticos, informacionais ou o que quer que seja, são conceitos legais. Então, quando a LGPD fala que dado pessoal é informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável, não importa qual seja a sua percepção como profissional do que seja um dado e do que seja uma informação. O que importa para fins legais, e o dia que a autoridade de dados bater na sua porta, ela vai querer ouvir a sua percepção sobre a finalidade, sobre a conceituação legal. Ora, isso aqui é dado pessoal ou não é dado pessoal? Talvez as outras áreas consigam resolver esse problema de uma forma adequada, mas um advogado precisa ser ouvido para dizer, não, segundo a jurisprudência do Tribunal Europeu, segundo os pareceres do grupo de trabalho do artigo 29, da antiga diretiva 9546, dado pessoal é isso. E aí você vai e traz toda uma doutrina e uma percepção técnica, jurídico-regulatória sobre isso. Agora, claro, aí você vem, bom, Fabrício, vamos falar de anonimização. Aí o advogado já não consegue mais dar pitaco, porque aí nós estamos falando de técnicas, de metodologias,
técnicas que somente quem domina pode apresentar. Mas aí essa área dialoga com outra. Eu acho que no trabalho de adequação, o jurídico tem um papel mais reduzido, porque eu acho que a grande massa de trabalho deva ficar, ou fique de uma forma, de um modo geral, fique com compliance e tecnologia da informação, segurança da informação. Mas nem por isso você pode dispensar nenhuma das áreas. Acho que todas têm que caminhar de mãos dadas, não tem como fugir disso. Mas, enfim, é uma percepção baseada também em experiências, não só minhas e de outros colegas com quem a gente dialoga também, né? Beleza, beleza. Vou te fazer mais 2 perguntas e a gente termina. É que eu ficaria aqui a noite inteira. A gente viu, e aí eu vou explorar um pouquinho de novo essa questão de mídia aí que tem trazido, às vezes esclarece, mas às vezes gera uma certa confusão também, né? A gente viu que, em razão da Covid-19, houve aí uma manifestação no sentido de que o governo iria monitorar, né, os telefones, né, os celulares, para justamente saber se estava ocorrendo aglomeração de pessoas e, portanto, as operadoras teriam que informar, tá? À luz da Lei Geral de Proteção de Dados, à luz da sua percepção, ou seja, a LGPD, se hoje estivesse em vigor, como seria isso? Pode, não pode? Como que se trataria efetivamente esse assunto? Olha, bom, existem duas, na verdade você fez 2 perguntas dentro de uma, né? A primeira foi à luz da LGPD. Então, sob a ótica da Lei Geral de Proteção de Dados, não haveria problema. Bom, estou aqui considerando um cenário com a NPD já implementada, já atuante, já tendo regulamentado a lei e por aí vai. Então, nesse cenário, né, hipotético e futuro, não haveria tanto problema assim, até porque a gente tem que lembrar que onde nós nos inspiramos para fazer legislação é o que mais está havendo, é um diálogo das autoridades de dados com as empresas e os governos nacionais sobre isso. A todo momento, você pega os statements da própria Autoridade Supervisora de Proteção de Dados da União Europeia, você pega os statements das autoridades diretamente, do Reino Unido, da Alemanha, da França, da espanhola, portuguesa, todas elas têm publicado declarações nesse sentido. E qual que é a percepção? A primeira percepção é que leis de proteção de dados não são incompatíveis com o combate a pandemias. São compatíveis. Na verdade, você pode sim tratar, segundo a ótica das legislações, e a LGPD tem isso também. Você pode sim tratar dados pessoais de indivíduos, né, de cidadãos, para fins de combate a situações de saúde pública, ao tratamento de situações de saúde pública. Isso é possível, mas desde que você observe não só a tal da base legal para tratamento, ela não é a única coisa, você tem que observar a base legal, tem que observar os direitos do cidadão com relação ao tratamento desses dados, você tem que observar as obrigações laterais que circundam esse tratamento de dados, observar o princípio da necessidade, da adequação, proporcionalidade, observar o princípio da accountability, que é o princípio de documentação exaustiva de tudo que você faz, as operações de tratamento de dados, de não discriminação abusiva e ilícita e por aí vai. Então você tem condição. Só para você ter uma ideia, Alessandro, eu lembro muito bem que estava havendo uma pequena disparidade entre as autoridades, porque algumas autoridades entendiam que a empresa não podia ela não podia ela não podia aferir a temperatura corporal do funcionário, porque isso violaria os seus direitos de proteção de dados e de privacidade. Olha que situação curiosa. E outras autoridades entendiam que isso podia ser feito desde que fosse realizado por um profissional de saúde devidamente habilitado para tanto, ou seja, você não podia chamar o chefe da seção, pegar o termômetro e ficar medindo o povo. E também não podia... vou te dar um exemplo, estou fazendo um parênteses aqui. Eu tive no Supremo 2 semanas atrás, tinha que resolver um problema
E o judiciário está aberto, digamos assim, né? Não totalmente, mas funciona em parte. Estive lá no Supremo, era o prédio anexo 2 lá dos ministros do Supremo. Assim que eu cheguei, o rapaz da segurança do prédio, veio e não pediu, ele só já sacou o termômetro de testa e já mirou na minha testa aqui, ó, o senhor me dá licença, eu vou medir a sua temperatura. E o que eu ia falar, naturalmente, né? Sobre meus dados pessoais, ele não deixaria eu entrar no prédio. E eu nem sei se existe uma norma, nunca fui atrás, para ser bem franco, se existe uma norma interna do tribunal, qual que é o fundamento, nada disso. Ele foi lá e mediu. Agora, o que diziam essas outras autoridades? Que você pode, desde que seja um profissional de saúde. No caso, foi o segurança de uma empresa terceirizada que presta serviço para o Supremo. Então, veja, esse tipo de disparidade estava gerando confusão. Aí veio a autoridade de proteção de dados, a supervisora de proteção de dados da própria União Europeia e uniformizou essa situação. Então, se lá fora tem problema, imagina aqui. A nossa LGPD daria essa solução, naturalmente. Bom, agora o outro cenário que você perguntou é o que eu entendo sobre o que está acontecendo. Eu acho que na ausência da LGPD, nós estamos realmente órfãos, primeiro, de orientação pública, não tem ninguém, nenhuma autoridade pública no Brasil que possa e que esteja exercendo esse papel de orientar o que deveria ser feito. Não há. Eu só vejo iniciativas privadas nesse sentido, que não têm a mesma força de uma autoridade pública. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a ausência dessa autoridade também não nos dá regulamentações necessárias. Então, por exemplo, agora mesmo foi publicada uma medida provisória para falar sobre o compartilhamento de dados de empresas de telecomunicação com o IBGE. E a medida provisória pede que seja feito um relatório de impacto à proteção de dados, o tal de PIA, né, que é a sigla em inglês. Mas esse documento precisa ser regulamentado ainda pela ANPD. Como é que essas empresas vão fazer? Como é que o IBGE vai fazer o relatório de impacto? Meu Deus do céu. Se não tem parâmetro, se não tem nem autoridade que diga como é que faz, é uma norma vazia. Não vai ter nenhuma eficácia. Então, é só para ilustrar os problemas. E aí, o que tem acontecido também, outras empresas estão compartilhando os dados anonimizados. Quem estuda esse assunto sabe muito bem que não existe anonimização perfeita, né? O pessoal da TI é que sabe disso muito bem. Então, qual o critério que você usa para considerar um dado anonimizado? A União Europeia possui os seus critérios. O Brasil não tem. Então, qualquer empresa vai dizer que está anonimizado? E está mesmo anonimizado? Não sei. Porque, primeiro, não tem como aferir, como auditar. E, segundo, não tem quem declare que isso está certo ou que está errado. Então, enfim, essa é a situação que a gente enfrenta no Brasil. É uma pandemia jurídica da pandemia de saúde. É isso mesmo. Perfeita a análise. Bom, para a gente terminar, então, já que eu disse a vocês que o nosso público aqui é essencialmente de advogados, de pessoas ligadas à inovação, à tecnologia, eu queria que você, de forma muito resumida, tá? Eu sei que isso é difícil, mas é um desafio para você, se a gente pudesse olhar para a LGPD e tirar dali algumas questões, eu digo só os tópicos, que quem hoje quer estudar e quer se especializar, a Legal Hub tem um curso específico, né, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, mas e quem quer se especializar, quem quer estudar, o que o cara necessariamente, de onde ele parte, o que ele tem que saber e para onde ele tem que ir? Olha, a LGPD ela é um mundo em si mesma, né? Ela é um universo imenso de assuntos. Eu acredito que quem quer que queira se aventurar pelos estudos da LGPD deva talvez trabalhar em 3 frentes. Uma frente é uma frente mais principiológica, porque há espaço para esse tipo de debate, né? A LGPD não é só prática, ela é teoria também. Então, uma frente principiológica é muito importante para modular toda a nossa percepção sobre o que existe a ser discutido na LGPD. Agora mesmo essas ADINs que estão sendo movidas contra a medida provisória, isso tudo é teoria pura. Então, eu acho que vale muito a pena se aprofundar nos estudos sobre privacidade e proteção de dados. Eu acho que vale muito a pena mesmo. Conceitos, princípios, até porque a gente sabe que os princípios são muito importantes, são fundamentais
no estudo e na prática da LGPD. Então, o princípio da finalidade, o princípio da adequação, o princípio da segurança, o princípio da prestação de contas, todos os princípios ali do artigo 6º, vale a pena aprofundar aquilo o máximo que puder, porque isso não é arrependimento nenhum. Esse é um eixo, né, a questão principiológica. Um segundo eixo, que eu acho que é um eixo mais prático, aí vai depender também do setor e da área em que a pessoa vai atuar, é tentar descobrir dentro da LGPD o que seria mais relevante para a sua profissão. Então, será que para mim é mais relevante trabalhar com a área de assessment, trabalhar com a área de concretização da norma dentro da minha empresa? Será que eu preciso entender um pouco mais sobre bases legais? Será que eu preciso entender um pouco mais sobre o direito de acesso do titular dos dados às informações, aos dados pessoais? Porque cada pedacinho desse tem um universo de questões. Então, tem pessoas especializadas em tudo. Esses dias eu conversei com uma profissional americana que é especializada em fluxo internacional de dados pessoais. Ela pegou um pedacinho da lei, no caso do GDPR, a regulamentação, o regulamento europeu, da União Europeia, pegou um pedacinho e destrinchou, e agora ela virou uma especialista em International Privacy, em fluxo internacional de dados pessoais. Fenomenal. Ela encontrou um nicho dentro de outro nicho. E assim você vai, dentro da LGPD, encontrar vários espaços para esse tipo de discussão, sem sombra de dúvida. Eu já conheço colegas também que estão se especializando em anonimização de dados. Outros colegas estão discutindo e se especializando em conceitos e formas de efetivação do Privacy by Design e do Privacy by Default. Então, você encontra ali dentro muitos espaços. E um terceiro eixo, né, a gente já falou um eixo principiológico, um eixo mais prático, e um terceiro eixo que eu acho muito relevante, que ainda não tem muita coisa no Brasil, mas vai vir, é o eixo de sancionatório, né, que a gente chama de direito sancionatório, direito sancionador, que são as confusões que a LGPD vai gerar. Então, é o processo administrativo, vão ser as discussões dentro da própria ANPD, né? Porque cada infração LGPD vai repercutir no auto de infração ou em um processo administrativo em sentido lato, sentido genérico. Então, você vai ter, da mesma forma como já existe em qualquer outra instância pública, você vai ter um processo com direito à defesa, com direito ao contraditório, com punibilidade, com sanções, e você vai discutir tudo isso, você vai provar para a autoridade que seu cliente está certo, que ele está errado, ou se ele estiver errado, você vai provar que a penalidade que ele merece é uma penalidade branda e não uma penalidade mais pesada. Então, essa parte sancionatória também ela é muito relevante. Quem estiver se preparando hoje, para ano que vem, possivelmente, começar a atuar nisso aí, vai estar com uma bagagem muito robusta e eu acho que vai ter um bom proveito também, né? Acho que é isso. Beleza. Pessoal, a gente conversou hoje, então, com o Fabrício da Mota Alves, que é especialista em direito digital e atuou aí ativamente no processo legislativo da Lei Geral de Proteção de Dados como coordenador jurídico da Frente Parlamentar de Proteção de Dados e também como representante do Senado Federal no Conselho Nacional de Proteção de Dados e Privacidade. Fabrício, muito, muito, muito obrigada. Foi muito legal a conversa, espero que a gente possa repeti-la em algum momento, antes de terminar a pandemia ou depois, porque tudo que a gente já não sabe mais o que acontece amanhã, né, Fabrício? Tudo muda a todo momento, mas eu agradeço a gentileza, a tua generosidade em dividir aí um pouquinho, não só do seu tempo, mas também do teu conhecimento com a gente aqui da Legal Hub Maravilha. Em Curitiba, tá bom? Um abraço, muito obrigada. Até a próxima, obrigado aí. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um Legal Evolution Online. Dessa vez eu estou com um imenso prazer de receber aqui duas figuras muito importantes do cenário nacional. Eu estou com o Vitor Nascimento, da Conta Azul. Ele é coordenador de canais dessa grande startup aqui do Sul. E também estou com o Rogério Vidala, amigo de longa data e diretor de prevenção à fraude na Visa. Então, muito obrigado por contar com vocês. É um grande prazer estar com vocês. Olha, obrigado pelo convite. Acho que espero poder contribuir com vocês um pouquinho, o que está se passando aí no nosso cenário, o que a gente tem enfrentado, né? Então, espero contribuir com vocês bastante. Obrigado. Também agradeço o convite, Luciano, e
vou tentar compartilhar um pouquinho aqui da minha visão e da Conta Azul com todos vocês aí. Fechou, então. Vamos começar, então, com o Rogério, avisa. Vamos falar um pouquinho desse cenário do coronavírus, né? Não tem como ser diferente. E falando de fraude e risco, né? Que é algo que a gente trata aí com frequência em nossos canais. Como que está sendo essa prevenção e as operações de fraude durante esse período do coronavírus para a Visa? Vamos lá, Luciano. Acho que a gente tem algumas coisas aí acontecendo, né? A vantagem é que a gente tem acaba tendo uma visão global. Então, o Brasil ainda, de uma maneira geral, a gente está um pouquinho atrás em todo esse processo, né? Se a gente for ver, a Ásia, a Europa já estão mais avançadas aí na situação do Covid. Então, a gente tem aprendido bastante coisas com o outro lado do mundo e trazendo para cá, né? Algumas coisas que podem acontecer com a gente. Então, aqui dentro da empresa, né, o que a gente tem visto, né? Basicamente, o que a gente fala está acontecendo aí uma tempestade perfeita, né? Uma perfect storm. Então, ou seja, que os fraudadores, de uma maneira geral, hoje esperam que a gente tenha equipes reduzidas, esperam que os lojistas e os emissores estejam alterando regras para poder aproveitar, né, não perder venda. Então, flexibilização de estratégias. Então, os fraudadores eles estão olhando, de uma maneira geral, essa situação como uma situação perfeita. E aí cabe a gente aqui desse outro lado monitorar isso, né, para evitar com que a gente tenha problema no futuro. Então, a gente tem observado aí bastante teste de contas, bastante testes de cartões. Tá tendo ataque com bot, né, para você ter uma ideia, para executar milhares de transações, ficar testando conta, né? Então, e com isso, como a gente estava com uma estratégia, então, basicamente, o cenário que a gente vive hoje é um cenário completamente desconhecido do que a gente tinha 3 meses atrás. Então, a gente tem observado bastante aí o envio para revisão manual, né? Então, que a gente tem a gente tem um antifraude que a gente oferece isso como serviço, a CyberSource. E aí esse antifraude ele acaba derivando um pouquinho mais aí para nossa mesa de análise manual, né? Exatamente por causa de todos esses ataques. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, né? Principalmente em contas novas. Então, quando essa conta foi aberta, observar se está sendo feita a transação com o mesmo e-mail. Enfim, a gente tem várias ferramentas ali para observar e ver se é uma tentativa de fraude ou não. Claro que se mistura aí um pouquinho, né, com as transações. O desafio aí é a gente tentar tirar desse bloco o que é uma transação boa daquela que é uma possível fraude, né? Então, mas a gente tem observado sim, cara, um aumento interessante aí no volume de tentativas de compras. Esse cenário é complicado, né? E a gente tem que ser cada vez mais criativo. E aproveitando que a gente está falando um pouco de fraude e risco, principalmente, Vitor, Conta Azul vem se deparando com um aumento da inadimplência nos seus clientes finais? E aproveitando a pergunta, quais setores que vocês veem que estão tendo mais dificuldade com esse problema na inadimplência? Legal, Lu. Todos os setores eles sofrem com um pouco de inadimplência durante a quarentena, durante o período de Covid. Eu imagino que quase ninguém consegue escapar ileso. E desde empresas de serviço, comércio, grandes indústrias, essas até sofrem um impacto até mais pesado, talvez, se a gente for falar em tamanho de números, mas as pequenas empresas, que é a grande maioria da base de clientes Conta Azul, essas praticamente todas elas sofrem não apenas com inadimplência, mas até com as sanções impostas, né, que limitam a atuação delas de alguma forma. Então, todas as micro e pequenas empresas, de uma forma ou de outra, sofreram algum tipo de impacto. Inadimplência para eles é algo bastante sério, um risco bem alto.
E aí a própria Conta Azul vem sofrendo com a inadimplência de seus clientes também, não só com inadimplência, mas também com cancelamentos. É um cenário que é de bastante incerteza, e atrelado também a um risco para a pequena empresa que tem uma média de fluxo de caixa, de fôlego de caixa de 20, 21 dias, isso faz com que seja um comportamento até bastante natural a inadimplência e cancelamento de serviços, de contratos, né? Renegociações de contratos, isso acontece bastante. Então, a própria Conta Azul tem impacto com isso, por conta do público que atende, mas também a gente é bem empático nesse sentido, porque sabe que todos eles também estão sofrendo com a inadimplência de seus negócios ou até o fechamento de alguns deles, né? Aqui em Santa Catarina, por exemplo, nos últimos 2 meses foram 10 mil empresas que entraram em falência. Então, é um número absurdo, gigantesco e que impacta com certeza o nosso negócio e de todo mundo, né? É um cenário bem complicado mesmo. Nesse cenário aí de fraudes e riscos, quais são as principais tecnologias que vocês têm aplicado na Visa em suas operações para tentar mitigar esses eventuais riscos, Rogério? Aí, Lu, é o seguinte, cara, a gente tem uma série de ferramentas disponíveis, né, para poder tentar minimizar e mitigar aí qualquer tipo de tentativa de fraude. Então, desde aprimoramento de modelo de prevenção à fraude, a utilização do device fingerprint, ou seja, a gente consegue, através do identificador da onde essa compra está sendo originada, então, seja de um computador, seja de um celular, a gente consegue saber quantas compras estão saindo daquele telefone, por exemplo. Então, você imagina que tem lá um fraudador utilizando o mesmo celular, o cara usa o mesmo device para fazer diversas compras. A gente consegue saber se, mesmo utilizando cartões diferentes, se estão saindo várias compras daquele aparelho. Eu consigo monitorar se aquele e-mail está sendo utilizado para outras compras, se cartões estão sendo utilizados em que compras estão sendo utilizados aqueles cartões, se aquele endereço, por acaso, foi marcado já em algum momento do nosso histórico, né, foi marcado como suspeito. E é claro, né, também aproveitando a rede global que a gente tem. Então, com isso, é possível identificar um pouco mais e poder ficar com um nível de assertividade maior na hora de aprovar ou não uma transação, né? Então, principalmente o e-mail hoje é utilizado para tudo, né? Então, se esse e-mail é uma conta nova, se ele vem de uma conta pública, se ele é de um provedor pago, quando ele foi visto a primeira vez, qual que é o score desse e-mail. Então, você imagina usar todas essas ferramentas ao mesmo tempo para poder tomar uma decisão, né? Então, a gente tem aprimorado cada vez mais a utilização de todos esses elementos para poder tomar a melhor decisão aí. Legal. E, Vitor, pensando no pequeno empresário, que acredito que é a maior parte do público de vocês, que geralmente não é um empresário com tanta experiência assim. Você acredita que quão preparado eles estão para um cenário de riscos tão alto e talvez até tentativa de fraude, que nem a gente estava falando ali bastante com a Visa, para esse cenário de inadimplência e fraude diante do coronavírus? Legal. Como que eu percebo o mercado empreendedor no Brasil? A grande maioria dos empreendedores, eles se tornam empreendedores por necessidade e não por oportunidade. Então, normalmente, ele acaba tendo que empreender. Isso faz com que ele tenha pouca maturidade na gestão financeira, né? A maioria dos empreendedores, ele tem dificuldade de gerir o próprio negócio. E também nenhum deles, na grande maioria, eu acho, acorda de manhã pensando assim, pô, hoje eu vou fazer a conciliação do meu extrato bancário. Ele acorda com vontade de fazer pão, de arrumar o sapato, de ir para a oficina dele, consertar o carro, enfim, aquilo que ele se propõe a fazer de verdade, que é tocar o seu negócio, e a educação financeira ela acaba ficando um tema meio obscuro para a grande maioria deles.
Então, em um cenário normal, eu já acho que é bastante difícil e desafiador para esses empreendedores gerirem o próprio negócio. Imagina, então, num cenário com Covid, quarentena e tudo que a gente está vivendo, que nem os melhores planos ou os melhores planos das melhores empresas prevêem um impacto tão grande. O micro e pequeno empreendedor é ainda mais difícil, né? Então, com certeza, muitos negócios eles vão ficar pelo caminho, infelizmente, por falta de gestão, por falta de planejamento, por inadimplência e até mesmo por fraude, como tu comentou aí, né? E eu acredito que pouquíssimas micro e pequenas empresas têm estrutura para lidar com esse tipo de ação por fraude, mas com certeza, por exemplo, inadimplência vai afetar muito mais eles. Seria muito mais natural e comum para esse público, né? É o que a gente vê e chama no mercado financeiro de cauda longa, né? Ninguém presta muita atenção na parte de cobrança, que nem você falou, não é o foco, né, do empreendedor. Ele precisa prestar atenção também nisso. E nisso também teve uma movimentação do tipo de consumo saindo do físico para o digital. Na Visa, Rogério, você vê que teve de interessante de movimento durante essa quarentena e principalmente esse distanciamento social pelo prisma da Visa? Cara, isso é uma coisa muito interessante, né? Como falei, no começo, o comportamento mudou drasticamente daquilo que a gente tinha há 3 meses atrás. Então, as curvas que nós tínhamos de compras, elas não existem mais. Então, você hoje tem pico de compra à meia-noite. Então, as pessoas estão ficando em casa. Então, elas têm mais tempo, elas não podem sair, né? As lojas estão fechadas, elas são obrigadas a comprar pela internet. Então, partem para o online, ao mesmo tempo que elas têm mais tempo também para pesquisar. Então, pesquisa preço, pesquisa produto, coisas que antigamente também, né, não acontecia. Então, é interessante que a gente começa a ver um pouquinho a mudança do padrão do horário de compra, né, das pessoas. Então, isso é interessante de observar. Então, não existe mais... Claro, tem alguns momentos um pouquinho maior, tal, mas os picos começam a se mover nessa escala de horário. É uma coisa interessante. Outra coisa é que assim, a gente está tendo que reaprender, né? E está todo mundo tendo que responder ao que a gente chama desse novo normal, né? A gente vive uma nova situação, uma nova normalidade. Então, como é que a gente se adapta a isso? Então, você vê, por exemplo, as empresas de delivery tirando assinatura, ou seja, você não precisa mais ser Prime para ter uma assinatura grátis. Você vê as entregas sem contato para se prevenir, né, de você ter relacionamento com as outras pessoas. Então, você faz um pedido, a pessoa pega em algumas regiões, deixa a sua entrega na porta da sua casa. Então, e aí vem um outro problema, né? Lá na frente, isso pode começar a aumentar o nosso volume de disputas. Então, por fraude, desacordo, enfim, como as pessoas deixam as mercadorias hoje, podem deixar, né, não entregam para a própria pessoa que comprou, então isso pode gerar um problema lá na frente, né? Tem fraudador que alega o auto-isolamento e manda fazer e manipula o endereço de entrega. Então, você acha que o cara mora em determinado lugar, ele não mora, mas você também não entrega para ele pessoalmente. Você coloca, né, como tem entrega sem contato. Então, você olha tudo isso acontecendo nesse novo cenário, né? Então, como é que a gente previne uma fraude aí ou, de repente, um processo de disputas lá na frente dessa transação? E em relação ao distanciamento social, é uma outra coisa interessante. Você pega, por exemplo, pessoas mais idosas, pessoas de grupo de risco, que não podem mais sair, ou que não estavam acostumadas a comprar online. Então, agora, por exemplo, sei lá, eu compro e mando entregar na casa da minha mãe. Então, eu compro para mim. Então, você começa a usar o mesmo e-mail, o mesmo cartão, para diferentes compras. Como é que você vai olhar para tudo isso e falar, caramba, agora eu preciso distinguir aquilo que é fraude daquilo que é verdadeiro? E tal, né? Então, assim, a gente começa a usar essas mesmas informações
para transações verdadeiras. E aí mistura com essas tentativas. Então, é um negócio bem maluco que tem acontecido. Cara, que baita desafio, hein? Caramba. É legal. E do outro lado, a gente tem aí, acho que o desafio das pequenas empresas. Então, a gente vê aí esse desafio de uma gigante, que é a Visa. Imagina o desafio para as pequenas empresas, que nem o Vitor falou, né? Que o empreendedor não acorda ali e fala, cara, eu vou olhar minha conciliação bancária para ver se está tudo certo. Então, esse é o momento que eles estão olhando mais o seu caixa, mais o seu financeiro. E bem provável que na Conta Azul vocês notaram um aumento, né, de demonstrações free, né, ou o pessoal começando a se preocupar com isso. E num cenário de médio prazo, vocês acreditam que para os empreendedores, Vitor, isso vai ser bom? Porque agora eles começaram a ter mais atenção com esse financeiro e no médio e longo prazo vocês vão conseguir captar mais pessoas e aderir mais a essa importância financeira numa gestão empresarial? Eu acredito que com certeza vai mudar, né? A gente vai sair totalmente diferente a partir do momento que as coisas começarem a voltar à sua normalidade, apesar do Rogério ter falado que a gente está numa nova normalidade, né? Já tem um outro cenário agora. Mas nós aqui na Conta Azul, a gente tem tentado transmitir a importância da gestão do caixa para os empreendedores nesse momento. A gente tem usado até a expressão de que caixa é rei e ele deve ser tratado como tal. Então, nesse momento, o caixa é a coisa mais importante para toda micro e pequena empresa. E houve sim um aumento da procura pela Conta Azul, pelo software da Conta Azul, plataforma, mas principalmente por informações confiáveis e também mais coerentes. Hoje o empreendedor recebe uma enxurrada de informação e ele não sabe se ele tem direito a um crédito novo, se ele tem direito a um auxílio do governo, quais são as linhas de crédito que ele pode acessar. Então, a gente tem recebido também esse tipo de demanda e a gente teve que se adaptar a isso também. Mudar como a gente se comunica com os clientes, mudar a forma do que a gente oferta, os canais de comunicação com ele também, a gente precisa se reinventar. Então, para a Conta Azul teve um impacto gigantesco, mas imagina para esse empreendedor que está lá na ponta, que não sabe nem qual a informação que ele confia, né? E aí a gente acredita muito também que o empreendedor tem um aliado importante nessa luta, que é o contador. O contador, para nós, é como se fosse o médico da pequena empresa. É ele que vai ajudar no diagnóstico, propondo as melhores soluções para o negócio, né, para a saúde do negócio do empreendedor. E eu acredito que o contador, sendo um parte estratégico do negócio, atuando como um consultor, as pequenas empresas elas vão passar a ter mais cuidado com planejamento, com gestão, com fluxo de caixa, fundo de reserva, por exemplo. Com certeza as pessoas vão começar a se preocupar com isso agora. Não era algo que talvez elas tinham como uma prioridade, mas eles sabem que em algum momento, talvez em maio, volte a operar e daqui 2 meses, se a curva de contaminação aumentar, pode ser que ele precise parar. Então, talvez seja o momento de ele já começar a pensar no fundo de reserva. Enfim, eu acho que todas as empresas vão precisar de uma gestão mais profissional, eles vão passar a olhar para isso com mais carinho, e também é meio forte, mas talvez não seja mais um mundo só para amadores. Esses caras que empreendem no amadorismo, talvez eles vão sofrer muito nessa crise, o negócio vai deixar de existir. Quando as coisas voltarem à normalidade, vai mudar a forma de perceber também a gestão financeira, a gestão do caixa, a gestão do negócio, e muita coisa vai se transformar aí nessas próximas semanas, eu acredito ainda. Pois é uma transformação e algo que são história para a gente contar para os netos, né? Vai saber se eles vão ter a mesma situação, espero que não. Mas é interessante essa transformação, tanto dos empreendedores até como no comportamento dos clientes se reinventando como tentar fraudar, né, Abdala? Mas se deixar, a gente fica aqui horas e horas falando disso. Então, eu queria agradecer de verdade a participação de vocês. Foi bem bacana esse bate-papo. E é sempre um prazer estar com vocês. Muito obrigado, de verdade. Valeu, Luciano. Valeu, Luciano. Obrigado. Obrigado aí pelo convite. Espero contribuir mais aí.